Olá, vamos começar mais uma live, dessa vez numa sexta-feira, dia 8 de julho de 2022, que eu chamo de sessão extra. Vamos falar sobre a clínica transcultural. Alguns conhecem, muitos não conhecem, é uma área relativamente nova. Então, nós vamos aqui, eu e a minha convidada, Maria Cecília Pereira da Silva, psicanalista da Sociedade de Psicanálise de São Paulo, tem um trabalho importante aí na clínica transcultural. Ela vai compartilhar conosco a experiência nessa clínica que cresce cada vez mais, em função, né, do aumento do número de pessoas que se deslocam do seu país por diferentes motivos para morar num outro país. Olha, minha convidada já chegou, eu vou chamá-la aqui, vamos ver. Isto. A Cecília. Olá, olá. Começando mais uma live. Oi, Cecília. Oi, Ana, é um prazer estar aqui com você e com todo mundo. Prazer é meu. Muito obrigada por aceitar o convite. Imagina. Eu tinha falado um pouquinho sobre você, eu vou repetir para quem chegou depois, e aí você fica à vontade para acrescentar, né? Então, a Maria Cecília Pereira da Silva é psicanalista, membro da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo. Lá você, entre outras atividades, você coordena a clínica transcultural, é isso? Isso que eu queria que você pudesse falar um pouquinho, e também assim uma breve apresentação do que é a clínica transcultural, já que é algo relativamente novo. Obrigada, Ana. É um prazer estar aqui com você, né? E a gente tem, além da clínica transcultural, a gente tem a formação acadêmica em comum, né? Que você Verdade. acabou de defender o seu doutorado, né? E que, e que também foi no PUC, né? Que é uma coisa que a gente também tem em comum com o doutorado. Sim. E também ligados a essa questão de herança, né? Herança psíquica, junto com a questão dos refugiados, né? Eu acho que isso é uma Isso. coisa muito legal que a gente tem em comum. Bom, a clínica da Sociedade a gente fundou faz uns 5 anos. Foi após a vinda da Marie-Rose Moreau para São Paulo, que nos deu muitos cursos, e a gente foi se encantando com o trabalho dela, com bebês, Uhum. especialmente, né, em vários cantos do mundo. Uhum. E a partir dos conceitos dela de transmissão transcultural, transmissão psíquica transcultural, a partir da ideia dela mesmo, da clínica transcultural em Bobigny, etc., a gente resolveu Uhum. também montar esse trabalho em São Paulo, que é uma cidade Uhum. que acolhe muitas famílias de muitos lugares, né? Então, nós atendemos na sociedade, a pessoa tem que entrar em contato com o centro cultural. Geralmente, as pessoas chegam sem falar o português, né? Então, elas são acompanhadas por pessoas ligadas às várias instituições que recebem as pessoas, né? A Missão Paz, por exemplo. E aí, Sim. uma pessoa dessa instituição acompanha as famílias e nós recebemos todas as famílias numa equipe de vários profissionais, né? Nós trabalhamos com uma terapeuta principal, que nesse grupo que a gente está falando, eu que sou a terapeuta principal. A gente pede uma Uhum. pessoa, fica meio coterapeuta, que é aquela que faz a ponte com Sim. o encaminhador, seja órgão da saúde do município de São Paulo ou de alguma cidade ou bairro próximo. E Uhum. tem também, então essa pessoa se ocupa disso e geralmente uma pessoa do grupo se ocupa das crianças, porque sempre as famílias vêm com os pequenininhos. Então, Porque o atendimento lá na clínica da Sociedade de Psicanálise é para famílias migrantes e refugiadas, não é isso? isso mesmo, isso mesmo. E que Uhum. tenham esse grupo que eu coordeno, as famílias têm que ter um bebê, um filho menor que 5 anos, né? Porque Certo.
que se ocupa dos adolescentes e dos adultos. A gente está Uhum. preocupado com a parentalidade no exílio, favorecer que essa parentalidade tenha uma rede de Uhum. sustentação mais estruturada, né? E Sim, sabe que é fundamental que a mãe possa contar com uma rede de suporte emocional, né, para ela poder dar conta de exercer essa função parental, especialmente sem ninguém, né? Porque são sim. famílias que chegam aqui sem as próprias famílias, sem amigos, né, sem pessoas de referência, e isso geralmente sobrecarrega muito a função materna e a mãe às vezes tem dificuldade de cuidar bem do bebê, né? Uhum. Dessa Sim, sobre... geralmente sem falar o idioma, né, desconhecendo muitos hábitos e costumes locais, a cultura, é bastante complexo. Sim, a gente não se dá conta, mas qualquer mudança é muito difícil, né? E a Uhum. migração em si é sempre traumática, embora seja um ato de coragem, porque demanda um ato de coragem você se Sim. aventurar num novo espaço. Então, eu acho que essa conversa sobre a gente migrar, que no nosso país se migra muito, se migra do Nordeste para cá, se migra do Sudeste, Uhum. se migra do Sul, se migra do Sim. Norte. Então, toda a migração implica uma enorme adaptação. Ela sempre é traumática porque você tem que se localizar no ambiente, você tem que se localizar na cidade, e quando a gente é estrangeiro de outro país, não só do nosso Uhum. próprio país, da cidade que a gente vai, Sim. aí a gente também tem que se ver com a língua e com. Agora, eu acho que os códigos sociais também são Uhum. diferentes no nosso próprio país, né? As regras Sim. sociais da Bahia para Uhum. o paulista, que é muito mais Uhum. é, careta, sei lá se a gente pode dizer assim, ou, uma cidade praiana para uma cidade urbana de pedras é totalmente diferente Uhum. da cultura, mas quando a gente migra de uma cultura estrangeira, né? Como a cultura árabe, ou como a Uhum. cultura latina, ou como a cultura ucraniana, agora que a gente também está recebendo os ucranianos, ou como as pessoas da África, do Congo, como a gente recebeu, ou do Haiti, Uhum. né? Sim. Sudão, são culturas muito diferentes da nossa. Então, a gente tem que fazer um trabalho de descentralização, quer dizer, a gente abrir mão da nossa cultura, de todas as coisas que a gente tem dos nossos valores, para Uhum. conhecer os valores do outro. E a gente também tem que ter essa condição de se complementar. Né? Por exemplo, recolher contos, lendas, mitos, histórias dos rituais das outras culturas, para a gente também se aproximar, e eu acho isso maravilhoso, né? A gente poder se aproximar Sim, de uma cultura diferente da nossa e descobrir como é possível, né? Construir toda uma sem rede dúvida. de relações objetais, de relações psíquicas com De outros. pertencimento, né, a esse novo lugar. Sim, sim. E aí você veja como é amplo, né? Porque aí os professores da rede pública, principalmente, né, que recebem as crianças e adolescentes de outras culturas, o quanto eles estão trocando ou de repente estão só requisitando que esse estrangeiro conheça, por exemplo, o folclore do Brasil, mas deixa fora ali da sala de aula a história do país dessa criança ou adolescente, né? Isso tudo enfim, é bastante delicado, Sim. né? Sim, mas hoje a gente já tem, né, algumas escolas que estão se estruturando para poder se aproximar mais dessas famílias. A outra coisa é que, por exemplo, eu me lembro de uma escola que eu fui numa Uhum. creche, não era creche, era uma SEI. Uma EMEI, SEI, uma Uhum. EMEI, no centro de São Paulo, que tinha uma criança, eu acho que era da Argentina, e que provavelmente os pais trabalhavam até tarde e essa criança não dormia. Então, quando ela Uhum. estava na creche, ela praticamente não se relacionava com ninguém, porque ela estava exausta e ela dormia Uhum. e dormia. Então, tem todo um trabalho também
da gente prevenir transtornos de desenvolvimento, né? Déficit de desenvolvimento, convocando os Sim. bebês, atendendo às necessidades dele. E para a gente fazer isso, a gente tem que se aproximar da cultura, saber um pouco da língua, né? Poder Sim. se aproximar um pouco desse universo desse bebê que chega para nós necessitando de acolhimento. Inclusive, tem uma peculiaridade que talvez poucas pessoas conheçam, a não ser quem trabalha ou quem já leu sobre essa área, né? Mas é a presença de um tradutor no setting. Sim. Ah, eu esqueci Você de foi... falar isso. Realmente, além da pessoa que encaminha a família, Uhum, chega com a família, e essa equipe toda de profissionais, de psicanalistas, que uhum, acolhem todo mundo e fazem uma rede, a gente conta com um tradutor. O tradutor permite que a família fale na sua língua materna. E isso faz toda a uhum, diferença para esse encontro, para essa possibilidade de uhum, acolhimento, né? Sem uhum. dúvida, o tradutor devia fazer parte das EMEIs e das creches também, em que tem mais famílias estrangeiras, né? Isso seria Sim. importante. Sim. E como é esse terceiro aí, vai, para não sair dos clichês psicanalíticos, esse terceiro, a presença do tradutor no setting? Olha, geralmente, Ana, a gente constrói um vínculo muito grande com o tradutor. Porque Uhum, também a pessoa que topa ser tradutor, ele tem uma coisa com. Ele também é estrangeiro, ele também tem uma uhum, identidade de sim. estrangeiridade. Ou tem a curiosidade, né? A menina que traduziu para a gente o congolês, que é uma pessoa incrível, a Nelise, ela morou lá um tempão no Haiti, então ela tinha Uhum, essa característica, essa condição. É, a pessoa que traduziu para a gente o árabe era uma moça filha de árabes. Ela não era uma moça, não, uma senhora, mas era filha de aham, árabes, e ela dominava o árabe e ela ficou muito feliz de vir falar com a gente e fazer esse trabalho é. muito próximo. Nós ficamos muito amigas, que é a Mariam. Depois, a tradutora do espanhol, que a gente acha que não precisa, né? Porque como a gente Ah, precisa muito. para eles precisa muito, eles não conseguem acompanhar o português. Então, a Uhum, gente tem uma colega nossa, que é uruguaia, e que topou ficar conosco, e ela traduzia para uhum. a Ana, Ana Hoffman. Quem mais que traduzia? Do Sudão, acho que era árabe também, então a gente usava também uma colega que traduzia, acho que foi o Haddad que traduziu para a gente. Bom, e é isso. Então, Todos os tradutores são psicanalistas ou teve algum que. a Ana Hoffman, a psicanalista na nossa equipe, Uhum, e que agora a gente vai ter que encontrar outra pessoa, porque a Ana não está podendo nesse momento, mas uhum. agora a gente tem um tradutor do ucraniano, que é um Olha. colega nosso, um amigo nosso muito querido, e que está super interessado. Ele é ucraniano também, ele é filho de ucraniano. E a gente está aguardando, né, as famílias ucranianas para a gente poder Uhum, recebê-los. E, mas o papel do tradutor é um papel, ele é um tradutor cultural, né? Então ele é uma figura uhum. que favorece a identificação das famílias e é uma figura que faz a ponte, né, entre a cultura Sim, que veio e a nossa uhum, cultura. Então é muito. sim. E a função do grupo é sonhar, é oferecer sonhos a partir do relato das famílias. E a Uhum, função da terapeuta principal é traduzir esse sonho em palavras possíveis de serem digeridas pela família que está chegando. uhum, E o tradutor nos ajuda muito nisso, né? Porque sem hoje dúvida. em dia, muitas metáforas também que nós fazemos a nossa língua não funciona para outras línguas. Então, o tradutor tem essa função muito importante de fazer essa rede, essa ligação e nos ajudar
a acolher esse sentimento de fazer conexões entre o país de lá e o país de cá é muito, muito, muito importante, né? Sim, É o que vai favorecer, porque o que a gente quer não é que a família fique brasileira, a gente quer que a família entre na nossa cultura com a cultura deles, que se somem às culturas, mas que exato. não deixe a cultura original. Né? A importância da cultura original se manter na transmissão para as próximas gerações é fundamental. Era muito comum, Ana, as pessoas migrarem e quererem esquecer o passado, porque muitas vezes elas têm um passado muito traumático. Então, receber a família logo que ela chega no nosso país é muito importante justamente para trabalhar esse trauma que ainda está muito precoce, muito à flor da pele, e que possa ser transformado, então, em algo possível de ser pensado e também possa permitir que a cultura venha junto. Né? Desde da forma de comer, desde a forma de rezar, desde os valores próprios de organização da família, e que na nossa cultura brasileira não se perca a cultura que eles vêm que eles trazem com eles. Isso. Sem dúvida, sem dúvida. Os árabes, os refugiados vindos da Síria, que eu entrevistei, né? Muitos ressaltaram a importância do tradutor. E a gente não está falando do setting psicanalítico, está falando foram entrevistas, mas assim, de quando eles chegavam aqui, teve uma ONG que colocou um tradutor, e aí apareceu muito o tradutor como essa ponte, é aquele que liga as culturas, né? E alguns, essa coisa do luto muito presente no início, talvez mais forte, não sei se posso dizer para todos, mas muita falta. O rompimento está bem à flor da pele nesse momento de chegada. Né? Sim. E não que isso não possa abrir espaço para a criatividade, para uma reconstrução. Sim, é fundamental, mas é fundamental que a gente possa se aproximar dessa língua, dos hábitos, do jeito deles de serem, das representações coletivas, né? Porque a clínica transcultural vai trabalhar com tudo isso, vai levar em consideração todos os aspectos da cultura e que vão favorecer a gente decodificar esse total, né, das experiências. Agora, as famílias árabes, como você transcreveu muito bem, você trabalhou muito bem no seu doutorado, elas encontram uma rede, né, em São Paulo. Elas encontram uma possibilidade de serem um pouco acolhidos, né? Mais ou menos. Sim, claro que vão encontrar muita gente, né, com ascendência árabe, então pessoas que falam, ainda que não domine, mas que falam algo. No entanto, assim, o apoio mesmo, no momento da chegada, para trabalho e etc., não é mais como foi no outro fluxo lá antigo, há muitos anos atrás, né? Que a colônia árabe ia acolhendo. Agora não, tem muita gente, não tem tanto emprego disponível, Sim. enfim. Mas eu acho que eles ainda encontram mais rede do que outras, por exemplo, as famílias do Congo, né? A gente viu tudo que viu, o tanto de preconceito e tudo que eles encontraram, né? Como também as famílias venezuelanas, elas também sofreram muito ao chegar aqui. As famílias bolivianas também encontram certa rede, né? Eles ocupam esse lugar de costura, né? De trabalhar com as empresas, então eles têm uma certa rede, embora seja um trabalho muito escravo, que eles são contratados por próprios bolivianos, mas é algum suporte assim que existe. Sim. Não, você tem razão, porque inclusive os árabes que são muçulmanos, eles encontram mesquitas, né? Aqui. Exatamente. Tem a mesquita, que é um lugar de encontro, né? É um lugar de troca, é um lugar de referência, né? Pelo menos essa família que a gente atendeu do Congo foi muito triste, porque não tinha rede nenhuma, as crianças muito desamparadas e a mãe trabalhando muito e o pai abandonou. O pai veio
depois abandonou. Então, foi um trabalho muito sofrido, né? Foi uma condição. Uhum. De tudo que você tem visto ou ouvido, escutado, melhor dizendo, o que chama sua atenção em termos assim de singularidade dessa clínica? Como se fosse uma singularidade dentro da outra, se é que isso é possível, né? Porque, por definição, todos, né, somos únicos, mas o que é bem específico e não tão comum no consultório clássico? Então, para mim, essa ideia que foi desenvolvida pelo Devré e pela Moreau, da ideia do Uhum, complementarismo e do descentramento. A hora que, uhum, quanto analista sai da nossa posição, a gente tem uma ruptura com essa posição etnocêntrica, isso favorece para a gente uma multiplicidade de referências. É muito uhum, rico, isso amplia muito nossa visão de mundo, nossa escuta psicanalítica, porque a gente passa a ter outras ideias, né? Não sei se a gente também carrega preconceitos, preconcepções. uhum, Essas ideias de culturais caem todas por terra, porque tem um jeito próprio de ser, mesmo até a ideia edípica, as configurações uhum, edípicas, se você for olhar em outros países, o lugar do pai, às vezes, é o do tio, é uma figura, é o irmão mais velho, é uhum, um tio do avô, do irmão do pai, quer dizer, é uhum. um tio distante, Sim. que vai ocupar esse lugar na horda familiar, que é diferente Uhum, da nossa estrutura familiar. As uhum, relações também, por exemplo, eu estou me lembrando na África, quando nasce um bebê, as mulheres todas se voltam para cuidar e ajudar esse bebê, as mulheres da família, as mulheres da comunidade. Então, a uhum. mãe geralmente vai para casa dessa mãe ou dessa figura maior materna Sim. e o bebê é maternado por todos eles. Eu estou me lembrando de uma mulher do Sudão que ela chorava dia e noite, porque ela sentia falta dessas mulheres. Então, às vezes, ela se pintava toda, né? Ela usava aquela Uhum. roupa muçulmana, mas às vezes ela se pintava, ela se cuidava, que era uma tentativa de resgatar esse encontro com a cultura, mas ela vivia sozinha com a bebê dela, totalmente sozinha, né? Sem nada disso que era os referenciais dela lá Uhum. dela. Me Então, lembrou um. eu acho que a coisa singular da gente se Uhum. aproximar, a possibilidade da gente se aproximar e fazer essas redes de significado, de sonhos com essas pacientes, com essas Uhum. famílias, é algo único, é único. São atendimentos muito densos, que geralmente levam mais de uma hora, e que são tão densos que não dão para ser nem mensais, às vezes eles são bimensais, porque é muita Hum. coisa para ser processada. Então, Ah. então, isso também é uma característica muito importante, né? Que se a gente consegue fazer esse contrato de trabalho, geralmente o contrato de trabalho não dura, não é semanal. Às vezes as Uhum. quinzenais, depois são mensais, depois são bimensais na medida da demanda, Uhum. mas são trabalhos que são muito, muito densos. Cecília, eu queria aproveitar que tem algumas pessoas aqui conosco e outras irão assistir essa live depois, de você falar como que os refugiados, as famílias refugiadas e imigrantes podem ter acesso a esse trabalho lá da Sociedade de Psicanálise em São Paulo, que acho que é gratuito, inclusive. Isso, então, a pessoa interessada, ela entra no site e procura lá Diretoria de Atendimento à Comunidade, Centro de Atendimento Psicanalítico, e aí ela vai entrar em contato com a Sara. Lá também tem os telefones, eles podem encontrar os telefones Uhum, da Sara. Eu posso dar para vocês depois, eu uhum. posso tentar achar aqui, mas eu posso achar fácil aqui e falo para A vocês. gente
passa depois. Acho que Ah, fica mais e, tranquilo. então, a partir daí, ela vai se inscrever. Tem uma ficha que a gente coleta um monte de dados, a Sara ajuda, ela é muito disponível. Às vezes, essa ficha só pode ser preenchida na hora que a pessoa vai na consulta, porque aí tem o tradutor Hum, que vai ajudar a preencher os dados. Né? A gente uhum, acho que, não sei, eu acho que a gente já tem a ficha em inglês no site também. Que a gente hoje agora tem tentado fazer tudo bilíngue para ajudar. hum, Né? A gente acho que fez é. inglês, português, pensando nos ucranianos, mas também seria interessante ter em espanhol. E aí E o. vai no centro e eles também recebem uma ajuda de transporte. Então a gente Uhum, paga o vale transporte de ir e o vale transporte de voltar para casa, para que elas tenham condições e acesso, porque as famílias às vezes vêm de lugares muito longes, muito sim, distantes da sociedade. Às vezes leva 2, 3 horas para chegar e vários meios de transporte, né? Vem de metrô, sim. trem, vem de ônibus, então às vezes precisa de ajuda mesmo. Então a gente oferece isso, o atendimento é gratuito, sempre tem um lanche que eles Uhum. hein? Sim, porque nisso são horas de deslocamento, mais o período que ficam lá, né? Com criança e tudo mais. Isso. Olha, a Lê Cunha, eu não vou falar, porque é tanto afeto que eu vou falar. Filha do meu querido orientador da minha formação, psicanálise, Pascoal de Ciero Filho. Ela está dando uma ideia aqui de depois eu colocar o link Da do sociedade. acesso a esse grupo aqui nos meus stories. Eu vou fazer isso. Um abraço, Lê. É muito querida, Helena. É, Então, assim, eu queria que você, se você puder, falar um pouquinho da coisa da interdisciplinaridade da área, dar uma ideia para quem está ouvindo pela primeira vez sobre essa área nova, vai. Bom, o que eu acho importante de compartilhar é que a clínica transcultural ela está apoiada na antropologia, na sociologia e na psicanálise. Né? Não é uma Uhum, clínica plural também nesse sentido, que os sociólogos e os antropólogos enriquecem muito essa rede de inserção na sociedade, né? E entender a importância disso. O uhum, que mais que eu posso te dizer? A língua, né, como um decodificador dos afetos e dos sentidos. E, uhum, e acho que essa ideia de continência, alguns conceitos do Bion, para mim, me são muito importantes nessa clínica trans, uhum, né? Então, a ideia da continência, da capacidade de Hever, de transformação em sonhos do que é oferecido. uhum, Porque as histórias são muito difíceis de serem processadas. Né? São histórias muito sofridas, de bombas, de sim, crianças que vêm feridas, perdem a visão, machucam o corpo, vêm com áreas do corpo, né, totalmente uhum, arrancadas. Então, são situações muito que nos tocam muito no trabalho. Então, aí entra esse trabalho da contratransferência cultural, que é a gente uhum, transformar tudo isso em algo digerível para essas famílias. E essa contratransferência cultural implica numa enorme capacidade de continência nossa. Se a gente sim, pode ter essa condição de continência psíquica, a gente pode talvez transformar, digerir e devolver em sonhos possíveis da família metafísica. uhum, Então, muitas vezes, a gente compartilha com a família rituais nossos, né? Rituais uhum, que têm a ver com a nossa cultura, com a nossa história. E a nossa história não só da cultura brasileira, ou da cultura católica, ou da cultura judaica. Não importa, a gente uhum. compartilha vivências que a gente carrega com a gente das nossas famílias, porque nós brasileiros também temos muita
nós também temos muitas origens, né? Nós Sim. também viemos de famílias migrantes, então acho que essa condição que nós temos de mesclar culturas é uma condição rica, enquanto psicanalista, de oferecer também para essas famílias. Então, a ideia de continência, de reverie e de sonho onírico, e a ideia da contratransferência transcultural ou cultural também é fundamental. Então, a equipe de profissionais Uhum. ter alguma intimidade com essa transculturalidade interna, digamos assim, de cada um, né? Sim, e Então, esse analista também, claro, sensível, né? E com uma capacidade de deixar penetrar psiquicamente, né? Não ficar ali preso numa teoria ou em algo tão clássico, tão rígido. é assim, sem dúvida. Eu acho que a teoria Uhum, vem muito atrás de tudo. A gente tem que uhum, contar com a formação do analista enquanto uma pessoa capaz de discriminar o que é seu, o que é do outro, tolerar, escutar, tolerar, não interpretar, né, mas sim, oferecer sonhos do que fazer interpretações, né? A gente faz uhum. todo esse trabalho de uma questão muito maior de que eu acho que tem a ver com a formação do analista, a formação pessoal, o tripé Sim. pessoal, né? Resumindo, o divã, o analista no divã é Também. talvez, se é que a gente pode dizer, o pilar mais necessário, talvez. Então, e é também uma outra coisa que ajuda muito a gente a desenvolver essa capacidade de continência é a observação de bebês, segundo o método Sterbick. É uma outra experiência que o analista ou todo terapeuta pode viver, né? Que ele vai Uhum, desenvolver essa capacidade de observar, né? Sem carregar de julgamento moral, sem carregar de preconceitos e tal. Essa capacidade de observar é uma capacidade fundamental para esse trabalho. Observar nesse sentido, né? De estar com, sim, sem sim, julgamento moral, né? sim, sim, sem dúvida. Mais alguma coisa que você lembra que você gostaria de ressaltar falando desse tema? Mas eu queria avisar também as pessoas que estão aqui que elas podem fazer perguntas aqui, encaminhar, que eu vou lendo para a Cecília. Sim, a Flávia. Olha, a Flávia Strauss, ela é a convidada da próxima live. Nós vamos falar sobre casal e família na pandemia. Ela é da Sociedade de Psicanálise do Rio de Janeiro. Ela Sim. está aqui assistindo. Um abraço. Ela estava falando da plasticidade psíquica se faz presente nessa Uhum, atividade, sem dúvida. Né? Tem um conceito da Monique Bidlovski que ela fala de transparência psíquica, que é um trânsito grande entre o mundo pré-consciente e inconsciente e que favorece que a gente transforme coisas. Então, quando a gente tem um bebê, esse trânsito uhum, de transparência psíquica fica muito mais fluido. Então, com isso a uhum, gente consegue fazer conexões com aspectos transgeracionais, intertransgeracionais e que vão se fazer presentes ali e a gente vai poder trabalhar. A outra coisa que eu acho, eu gosto mais da palavra de maleabilidade psíquica, que é uma condição do analista também de ser maleável e se adaptar uhum, aos diversos movimentos, né, os settings. Esse é um outro sim, modelo de trabalho, não é um modelo clássico de psicanálise, então é um outro modelo e que essa maleabilidade psíquica de se adaptar às diversas condições é uma competência do analista muito importante, né? Porque, por exemplo, muitas vezes as crianças tomam conta da cena e a gente tem que fazer esse uhum, trânsito de conversar, observar a brincadeira da criança e também uhum, fazer conexão com a angústia dos pais que estão sendo transmitidas ali. Essa uhum, condição é uma condição de maleabilidade importante. Eu gosto, a Flávia está falando que sim, maleabilidade psíquica, isso. Mas a plasticidade é um termo que eu gosto de pensar em termos de plasticidade cerebral,
que é uma ideia muito interessante da neurociência hoje, que está a nosso favor para trabalhar com as crianças que carreguem déficits emocionais, né? Então, talvez valha a pena eu contar para vocês a família boliviana que a gente recebeu, cuja menininha é uma família que tinha 2 meninas e um bebê. Essa menininha do meio, ela estava arrancando os cabelinhos e comendo os cabelos. Então, tinha toda uma preocupação com essa condição da menininha. E quando ela chegou, ela era muito pititica e ela não falava e ela mal se comunicava, ela estava totalmente fechadinha. Então, uma hipótese era de um estado de retraimento psíquico muito sério. Mas com o nosso trabalho, e a gente foi fazendo conexões de redes de sentido com os sonhos que a mãe teve com os próprios pais que já tinham morrido. Olha. Então foi muito bonito porque a gente pôde reconstruir isso. A mãe também estava muito despoder. Como é que a gente fala assim? Sem empoderamento. Sem vitalidade. Sem vitalidade, mas muito submetida. Muito submetida. Ela tinha tido um primeiro marido que era muito violento com ela, e esse segundo marido foi se mostrando violento ao longo do trabalho, né? E ela conseguiu se impor. Então, a gente falou que a gente fez um trabalho também de empoderamento feminino. E a menininha, assim, não é rapidamente, mas é rapidamente, ao longo desse trabalho, ela parou de arrancar os cabelos, ela foi tendo voz e ela denunciou a violência dos pais na sessão ainda muito pequenininha. E a Tereza está me lembrando aqui que é desempoderada. Um pouco é isso, desempoderada, mas muito fragilizada e muito submetida, assim, muito desqualificada. E essa menininha, aí quando ela vai crescendo e os cabelinhos vão aparecendo, ela vai tirando as roupas também, porque ela vinha também toda encapotada. Além de ter um retraimento psíquico, ela também vinha escondida dentro da roupa. E aos poucos ela se desenvolveu muito. Então é muito apaixonante a gente ver como a possibilidade de oferecer um continente transforma tudo, né? Transforma, tem essa condição de plasticidade cerebral que está a nosso favor e que permite que não se cronifique os sintomas e que permite que a criança se desenvolva bem, né? Porque, simbolicamente, o nosso trabalho também é um trabalho de tradução, né? Nós Sim. também fazemos essa ponte aí, para traduzir aquilo que se sente, mas que ainda não tem palavras para nomear, né? Como o bebezinho lá, não sabe o que é dor de barriga, o que é angústia, desamparo. Sem dúvida, sem dúvida. Não, olha, eu acho que esse trabalho da gente. Mas só que tem uma diferença, né, Ana? Traduzir, ser tradutora de uma outra cultura e de um sofrimento traumático que às vezes é de uma ordem inominável, é um trabalho diferente, né? Digamos assim. Sim. Uma tradução muito mais sofisticada e que não envolve tanto a gente ficar falando muito, envolve muito mais uma disponibilidade psíquica para essa escuta. Exato, exato. Senão é capaz até que a gente reforce o traumático, né? Se eu chego cheia de... Aliás, em qualquer situação de análise, mas principalmente nesse contexto, quer dizer, o paciente é ele, ou é a família, né? A gente está lá para escutar e, se possível, dar algum contorno. Sim. Sim, e também pensar que tem todos os elementos culturais que vão se misturar e vão imbricar, né, todas essas relações. Então, é super importante. Aliás, você também podia contar um dos seus casos, né? Porque os seus casos são lindos, né? São lindas as histórias que você colheu para fazer o doutorado, né? Realmente, eu tive muita dificuldade para encontrá-los, né? Mas encontrei pessoas bem sensíveis, dispostas a falar,
né? E como era importante para eles serem ouvidos. Eu acho que, nossa, é um tema muito complexo, tem várias facetas, e uma delas é essa questão da necessidade de ser ouvido para validar, né, aquilo que ele sente, como também metade dos entrevistados recusaram o nome fictício. Claro, eles estão ali num abalo identitário tremendo. Então, o pouco que sobrou, que é a certeza do seu próprio nome, você ainda vai abrir mão, que é algo que não é comum quando a gente faz pesquisas com brasileiros, né? De fazer questão que o seu nome apareça lá. Sim. Mas, assim, duas histórias aqui me vêm de bate-pronto, porque assim, claro que quando eu fui para as entrevistas eu já tinha lido bastante sobre essa temática. E se a gente pega desde a definição jurídica até depoimentos da vida, né, da história pessoal de cada um, a gente vai ver que as pessoas, via de regra, o refúgio é associado com sair para não morrer, né? Sair daquele país que está em guerra, onde tem uma perseguição política, para não morrer. A primeira entrevista que eu fiz, eu perguntei para o Mohamed, que esse é o nome fictício, o que fez ele, porque como foi que o refúgio surgiu na vida, porque ele poderia ter ficado lá, por exemplo. E aí ele diz, eu fugi para não matar. Opa, peraí, deixa eu seguir Bion, né, sem memória e sem desejo, deixar todas essas informações lá para a escrita. Quer dizer, ele não queria, dentro daquele caos, ele ainda pôde fazer uma escolha, né, a partir do que ele entendia legítimo e importante. É incrível, né? É incrível a força vital que essas pessoas carregam, né? Tem uma dor, mas também tem uma força para buscar Exato. um outro caminho, outra nação, outra. Sim, porque os militares estavam deixando, né, o exército e o governo começando a intimar os civis, e ele seria intimado. Ele falou, bom, se eu for para essa guerra, eu vou ter que matar civis que querem a mesma liberdade que eu quero. E se eu não for, o governo me mata. Então, como Fugiu. eu não quero matar, eu fugi. É, Fala. é muito. E, Fala. e o que imagino que você tenha visto isso também, a questão do desamparo, da vulnerabilidade, que é um contexto de perda de referenciais, perda de coisas físicas, objetivas, concretas, né, do cotidiano. Então, o desamparo vem muito forte, e o que traduzia na fala de uma adolescente que eu entrevistei, que ela dizia assim, no acampamento de refugiados, a porta da minha casa era um zíper. Você sabe o que é isso? Você fecha um zíper. Essa era a porta da minha casa. Que retratava bastante, claro que é um desamparo ali, uma vulnerabilidade que vai além das questões físicas e práticas, né, da violência. Sim, sim, sem dúvida. Mas também eu acho que tanto a sua escuta para essas pessoas do doutorado que você entrevistou, quanto o trabalho da clínica transcultural, essa escuta que a gente oferece é a possibilidade da pessoa narrar a própria história. E aí talvez se libertar dessas situações traumáticas, né? Porque várias Sim. pessoas que na nossa clínica a gente pede para gravar e filmar, né? Se eles autorizam. E várias famílias não autorizaram, de medo, territórios, porque eles estavam fugindo, não queriam ser localizados onde estavam, eram refugiados políticos, né? Como essa pessoa que sai do país e depois tem medo de ser retalhada. Então, a gente poder falar isso é um pouco um jeito de aliviar o pesadelo, né? Libertar a alma dessas situações que são fantasmas que ficam habitando a mente dessas pessoas, né?
exato. Atualizar também esses afetos, né, para que um dia isso possa ser contado como uma história que foi vivida lá atrás, né? Sim, 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 isso mesmo. Isso mesmo, mas que não seja apagada, né? Eu acho que isso é uma coisa muito Sim. importante, né? Porque às Uhum. vezes as pessoas migram e querem apagar todo o passado, e isso ressurge nas gerações seguintes como fatos não processados, né? Elementos ocultos, Uhum. ficam encriptados na mente, e a gente sabe como isso é traumático, né? Como essas transmissões transgeracionais não verbalizadas, não nomeadas, ficam encriptadas na mente e impossibilitam o sujeito de se desenvolver criativamente, Uhum. emocionalmente, etc. Né? Sim, sim. Segura ali aquele peso, né, dessa herança e na maioria das vezes não se dá conta, né? Sim, sim, na maioria. É um luto muito difícil de ser feito, né? A Flávia está lembrando disso, né? Uhum. É inominável, mas é um trabalho que a gente tem que tratar de nomear, né? Esse é o nosso trabalho, de tentar Uhum. fazer esse processamento dessas histórias para que possam ser guardados num lugar que não atrapalhe a pessoa de se desenvolver, mas não Uhum. encriptados, né? Não, Sim. não. Não refugiados, né? A Marie-Rose Monroe contou um trabalho lindo que ela estava fazendo recentemente. Eu fiz um estágio com ela lá em Bobigny, e ela compartilhou comigo uma história de Uhum. que ela estava trabalhando muito com equipes, com grupos de adolescentes, porque os Uhum. pais muçulmanos mudaram-se para Paris e Uhum. apagaram a cultura. E esses meninos Uhum. estavam querendo virar terroristas e se tornarem homens bombas e irem trabalhar com os grupos terroristas. Hum. E a acusação que eles faziam aos pais é que os pais não tinham incluído a cultura deles, então que eles iam atrás da cultura, da De história deles. uma forma enviesada, né? Exatamente. Então, a importância de ter, a gente acolher os refugiados, mas dar lugar para a cultura que eles carregam com eles, isso é muito importante em termos de políticas públicas, políticas internacionais, né? Que Sim. tenha espaço para a cultura na melhor dela, né? Como você está falando, Uhum. para que essas famílias possam continuar no nosso país com a própria história e agregando aos poucos coisas novas. Eu me lembro também de um caso da Marie-Rose Monroe, dela contar de uma menina que ela só queria cozinhar comida francesa. E a mãe não se Hum. conformava que ela não aprendia a fazer os pratos típicos africanos. Essa era uma família africana. E é uma forma. A menina era mais francesa do que os próprios pais. Ela nasceu em Paris, então Uhum. ela estava identificada com a cultura. Mas como que você ajuda o adolescente também a se identificar com a cultura que ele nasceu, né, atual, e a cultura dos Uhum. pais, né? Sim, sim. Eu não sei se você provavelmente sim, conhece o termo criança de terceira cultura, Não, que é muito estudado, acima de tudo, Ásia e Europa. Pode ser adultos, né, que ao longo do seu período de desenvolvimento, da infância, propriamente dita, morou em culturas diferentes, né? Então, filhos de diplomatas, hoje muitos executivos são transferidos, religiosos, militares, é, enfim, que mora 4 anos em cada país e por aí vai, ou mesmo durante esse período na infância. Então, eles são de uma terceira cultura, que nem é do país atual, nem é dos pais, nem é simplesmente a soma, mas é uma junção muito particular disso tudo, que é essa terceira cultura. E aí tem toda uma a história do pertencimento, do quem sou eu, de onde eu sou, porque é uma vida organizada de um modo ou não sou de lugar nenhum, porque exatamente esse tema eu acho muito interessante de falar. isso. A Flávia está só corrigindo que o trabalho é elaborar o luto, né? É,
a Tereza lembrou da mestiçagem. Mas o que me chama a atenção e que me preocupa da gente ter escuta para isso, né, é que essas Uhum, crianças que foram mudando de um lugar para o outro, uhum. elas ficam sem esse vínculo de intimidade. Elas não se ligam em ninguém. Sim. É uma vida de encontros e despedidas. Então, a referência de uma história de vínculo, de amigos da infância, Uhum. experiência, porque a dor da despedida é tamanha que você corta os vínculos. Então, para não sentir a saudade, você corta a relação. Porque a gente Sim. sabe disso, né? Você vai agora dar um curso de Winnicott. O Winnicott fala de Uhum. gente, né? Que ela fala que quando a criança fica longe do objeto cuidador por X mais Y mais tanto tempo, ela Uhum. morreu, subiu para sempre. Não é que morreu, porque a criança Isso. não tem esse conceito de morte, mas o objeto primeiro sumiu para sempre. Então, essa Uhum. vivência de não reencontrar ou de frustração faz com que os vínculos sejam esgarçados. E aí a gente fica numa cultura sem construção de vínculos, né? Vínculos Exatamente. duradouros, sustentar uma relação conjugal, uma relação de parceria, é difícil. É uma situação Sim, difícil para você constituir um vínculo duradouro. E demanda sim. a gente tolerar separações, demanda a gente tolerar frustrações. E o tanto de frustração que essas crianças que não são de lugar nenhum vivem, experienciam, Uhum. interfere na constituição dos vínculos afetivos. Eu acho isso Sem dúvida. essa criança, como é que é? A criança da terceira, Criança de terceira cultura. ou de cultura nenhuma. Eu acho bom pensar um pouco É. isso, sabe? Porque fica Uhum. sem lugar, e sem lugar interno também, né? Porque a cultura também vai compondo o nosso ser, né? O jeito de ser de cada um. Sim, sim. Eu fiz algumas pesquisas com essas crianças, algumas ainda durante a infância, outras já adultos, né? E o que eu percebi que assim a referência maior para eles é a casa física mesmo, Sim, não, vai além do lar. São os objetos, sabe, que vão na mudança, alguns que não chegam porque quebram, e tem toda uma história que os vínculos se organizam muito nesse cenário, que é o que ela pode transplantar de um lugar para o outro. sim, e isso a gente vê nos trabalhos de adoção também, né? Quando as crianças são adotadas, é recomendado que ela carregue com ela uma malinha das lembranças, das brinquedos, das histórias, de onde ela esteve, Uhum, né? De onde ela foi cuidada até sim. então. É Uhum. verdade isso, né? Como ficam referências mais concretas do que afetivas, né? Sim. Agora me fugiu dois psicanalistas radicados na França, que escreveu a Psicologia da Imigração, que eu citei tanto lá no meu doutorado, mas agora deu um branco, que eles comparam justamente a adoção com a migração, Sim, não estou né? lembrando. São de origem árabe. Nossa, agora deu um branco. Esqueci também. Então, essas situações traumáticas muitas vezes criam quadros emocionais de retraimento psíquico ou de depressão muito sérias, né? Quando a criança Uhum, fica abandonada ou sem um suporte, porque também na migração, um outro problema é que para dar conta de tanta gente, né, de tantas demandas novas, né, não só das coisas como você falou, dos códigos sociais, das leis, dos uhum, estabelecimentos de saúde, dos documentos que tem que recuperar, do trabalho, etc. Isso rouba, né, a disponibilidade materna e paterna sim, atender às demandas da criança. E muitas vezes a criança fica abandonada. Não exato. intencionalidade, mas porque Uhum, tá. E às vezes a criança entra numa depressão profunda ou num retraimento. Então, eu acho que essas coisas também são importantes da gente a oferecer esses setores, essas redes de atendimento psicanalítico,
para promover sim. o desenvolvimento e tratar dessas dores, né, dessas sequelas que vão ficando. Sem dúvida. Inclusive, é uma crítica que eu faço, né, no meu texto de doutorado, que as políticas de acolhimento cuidam, sim, de aspectos importantes, facilitar a documentação, o emprego, se funciona bem ou não, aí é outra história, mas ninguém pensa no sujeito expatriado, né? É um cidadão expatriado, ele tem direitos, mas e a subjetividade? E essa história, essas dores, a memória, o que que se faz com isso? É pouco contemplado. Muito bem lembrado, Ana, é isso mesmo, muito, muito importante, né? É muito pouco. E muita coisa, né, para a gente olhar para o sujeito com todas as necessidades emocionais dele Uhum, e a gente procurar atender. Eu acho, eu não sei, agora a Caritas e a Missão uhum, Paz fazem um trabalho muito bonito em São Paulo uhum, com os refugiados. A Caritas, eu acho que não é só em São Paulo, acho que ela está também no Mato Grosso, não sei. sim, acho que no Rio também. É. A Caritas tem mais lugares, mas assim Uhum, como essas instituições, tem outras que também procuram oferecer atendimento para as crianças, uhum, auxílio para as escolas. Eu acho que a gente até que tem instituições muito muito legais, muito importantes. Mas o problema é que uhum, nem sempre a pessoa, quando chega, recebe todas essas informações e consegue dar conta de todas essas informações para chegar nesse serviço, uhum, né? Então, realmente, teria que ter uma equipe, né? Uma equipe que pudesse acolher essas pessoas assim que elas chegam no aeroporto, sei lá, né? é. Tem um, inclusive, entrevistado que falou: o Brasil acolhe, recebe. Eu não tenho uma placa, não tem um papel onde você registre que você é estrangeiro, que você é um refugiado que está entrando. Para onde eu vou? É, é isso mesmo. Né? É isso mesmo. Ou, Nesse sentido que eu estava pensando. Fala. uhum. O Alexandre está perguntando aqui: a questão da língua não limita a criação do vínculo? Eu acho que não. Vou falar por quê. Lógico, para nós adultos grandes, talvez se atrapalhe um tanto, mas para as crianças, não. As crianças aprendem a se comunicar por gestos, por Uhum, onomatopeias, por várias formas ser mímica, sei lá. As crianças uhum, são incríveis. A capacidade de se adaptar das crianças e de fazer essas redes. Aí a gente podia pensar na plasticidade cerebral, nas redes cerebrais uhum, são incríveis, né? A possibilidade. Então, eu acho que o problema, eu acho que é mais as mudanças, a repetição de mudanças que podem atrapalhar os vínculos, né? Assim mesmo, por exemplo, você pensar numa cidade como São Paulo, que a criança mora no Paraíso, depois vai morar no Alto de Pinheiro, depois vai para Alphaville, cada escola de cada região que ela for morar, uhum, ela vai ter um problema, porque ela vai mudar de amigo, vai mudar de tudo. Então, eu acho que quando nessas famílias de diplomatas, eu acho que é muito mais uhum, traumático, né? Ou uhum, mesmo na família de juízes e procuradores no Brasil, uhum, tem isso. Os caras migram muito, né, para uhum. até se estabelecer numa cidade maior. Então, Sim. se as crianças vão junto, as crianças vão tendo que mudar de cidade, mudar de escola, Uhum, mudar de amigo. Eu acho isso mais traumático do que o problema da língua. É isso, né, que o Alexandre uhum. perguntou, não é isso? Sim, acho que sim. Se o É. Alexandre quiser falar algo. Eu fiz uma pesquisa onde eu conversei com uma família de diplomatas e uma família
de executivo expatriado, né? Que são condições diferentes. A diplomacia tem toda uma cultura, cultura de recepção, de acolhimento, inclusive, vamos colocar uma palavra mais simples, do bota fora. Quando alguém vai embora, são muitos jantares que fazem para despedir aquela pessoa e tal. Enfim, tem uma rede de, olha, vou te deixar tal contato, assim, esse lugar resolve tal coisa. Já na iniciativa privada, não, as empresas é meio que quase assim, eu estou te fazendo um favor de te transferir para Paris, né? Como se fosse só glamour. É, Mas tem o rompimento dos vínculos, é. o luto e tudo mais. E essa família do executivo, ele é europeu, ele esteve em um outro país da Europa, no Japão, e no momento que eu entrevistei, eles estavam na Suíça. E a mãe dizia que ela, inclusive, olha só, ela mudou para outro país europeu como recém-nascido, ela foi para a Inglaterra, ela não falava inglês, ela não conseguiu vaga na creche, muito disso você pode imaginar. Quando esse garoto cresce e que eles estão na Suíça, ela vai e pergunta: você gostaria de voltar a morar em Portugal, no seu país? E aí diz que ele ficou pensando, disse: eu posso levar minha escola junto? Se eu puder, eu quero, senão. É isso mesmo. É isso Então, mesmo. a referência grande, assim, né, importante, é a escola, os amigos e por aí vai. Sim, é isso mesmo. É isso mesmo. E o que a gente mais sentiu falta nessa pandemia foi de encontrar os amigos, não é? De abraçar os amigos, dessa alegria do encontro que as crianças também sentiram muita falta. Os adolescentes nem diga, mas as crianças pequenininhas também sentiram muita falta, né? Sim, sim. É isso Você... aí. Pois é, gostaria de saber se mais alguém tem pergunta, que a gente está caminhando para o encerramento, e se você, Cecília, gostaria de falar algo específico. Olha, eu acho que o legal da gente conversar hoje sobre a clínica transcultural é essa ideia de como a gente tem ampliado o nosso mundo psíquico também como analistas, né? De sair do setting clássico, tradicional, Uhum, para poder olhar para o mundo e olhar para as necessidades emocionais e oferecer a nossa escuta, o nosso trabalho. Então, eu acho que essa expansão da mente, não só para a clínica transcultural, como também para a clínica dos bebês, que é outro foco do meu trabalho, que eu sou muito apaixonada, e que tem sido sim. muito útil para também acolher os pais, né, na função parental, tanto os pais migrantes quanto os pais, todos nós, Uhum, tem sido tão fundamental, né? Porque foi tanta questão que as crianças impuseram nessa pandemia para os pais pensarem, que eu acho que isso foi um grande ganho da nossa sociedade, né? Da escuta psicanalítica, para o psicanalista também foi um grande ganho, tem sido, sim, e para as pessoas do mundo, né? Para as pessoas que estão à nossa volta. sim. Acima de tudo, aqui, parafraseando o Bion, né, aqueles que puderam aprender com a experiência. Porque né, tem pessoas que não joga, põe lá longe, tá tudo maravilhoso, e aí, enfim. Sim. Né? Mas muita gente buscou análise, terapia, criou métodos de interação com a família que mora distante. Então, são formas diferentes de viver esse período. Isso mesmo, isso mesmo. Cecília, eu queria te agradecer imensamente por você vir aqui, compartilhar conosco sua experiência, seu conhecimento. Eu gostei muito, espero que você tenha gostado e todos que estão conosco aqui. Também gostei. Obrigada, Ana. Foi um prazer. Prazer é meu. Eu vou deixar a live aqui salva, tá, pessoal? Um abraço a todos, boa tarde. Tchau, um beijo. Tchau, beijo.